Como entender e estudar o campo harmônico maior aplicando o ritmo do shot. Fala, comunidade sanfoneira, eu sou Pedro Paes, o seu professor de sanfona, e aqui neste canal você vai entender de maneira fácil, direta e objetiva. Vem comigo. E depois, para a gente entender o campo harmônico, é necessário você entender teoricamente o que é o campo harmônico, que nada mais é do que os acordes sobre cada nota da escala. Digamos que você tem a escala de Dó maior, né? Para cada uma dessas notas, eu vou ter o acorde dessa nota. Ou seja, você precisa entender como forma esses acordes. E é importante você entender isso, porque quando você for tocar, é isso que você vai ter que saber para montar o acorde certo. Beleza? Então, primeiro, teoricamente, você precisa entender o seguinte. Para cada nota, eu tenho mais 3 notas. Então, a gente vai trabalhar um acorde de 4 sons. Ou seja, chamado teoricamente de tétrade. Beleza? Então, esse acorde, que é um acorde de sétima, vai ter sempre a tônica, né, que vai dar nome ao acorde. Acima dela, uma terça, que depois dela a gente vai contar 3 notas para chegar nessa terça. Ou seja, se eu estou em Dó, Dó, Ré, Mi. Então, parto do Dó e tenho essa terça para chegar no Mi. E assim sucessivamente, outras terças superpostas. Então, da terça para a quinta, mais uma terça. Então, eu tenho Mi, Fá, Sol. E do Sol para o Si, também mais uma terça. Por isso, chamamos de terças superpostas. Ou seja, eu tenho Dó, Mi, Sol, Si, se eu for montar o acorde de Dó nessa escala que eu acabei de fazer, beleza? Então eu tenho Dó para Si, para Mi, Dó para Mi, uma terça maior, Mi para Sol, uma terça menor, Sol para Si, uma terça maior. Essa sobreposição de terças me dá o acorde de Dó maior com sétima maior, beleza? Eu vou montar exatamente a mesma configuração em todas as notas da minha escala. E assim eu vou ter o tão dito, tão estudado, tão buscado campo harmônico maior, certo? Então você vai ter dessa seguinte forma. Eu tenho Dó aqui. Percebe que eu vou estar usando sempre a mesma formação dos dedos aqui, ó. 1, 2, 3, 5. Aí o Ré menor, Ré, Fá, Lá, Dó. Mi menor, Mi, Sol, Si, Ré. Fá maior, Fá, Lá, Dó, Mi. Sol maior, Sol, Si, Ré, Fá. Esse aqui é um acorde muito importante que a gente vai tratar ele na próxima aula, inclusive, tá? O Lá menor, Lá, Dó, Mi, Sol. O Si meio diminuto, e eu vou explicar por quê. Si, Ré, Fá, Lá. E ele, por que ele é meio diminuto? Porque o acorde diminuto, né? Esse acorde que é chamado de acorde camaleão, ele tem que ter todas essas terças superpostas menores, né? Então, do Ré, do Si pro Ré é uma terça menor, beleza? Aí do Ré pro Fá é outra terça menor. Só que do Fá pro Lá não é uma terça menor, é uma terça maior. Então, como na escala de Dó eu não tenho o Lá bemol para ser uma terça menor, esse acorde passa a ser o acorde meio diminuto, pois a sétima dele é menor e não uma sétima diminuta. Entendeu como funciona? Logo, isso aqui vai estar presente em todas as tonalidades maiores, tá certo? Então, o 7º grau é um acorde meio diminuto, pois a sétima não é diminuta, certo? Então, é isso daqui, a mesma formação. Então, temos todos os acordes: Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si meio diminuto. Quando a gente completa a escala, a gente repete o 1º grau, 1/8 acima, muda só a frequência de altura, né? Aqui é mais grave e aqui mais agudo. Beleza? Bom, já lhe disse os acordes. Esses são acordes que você precisa anotar e entender essa sequência, pois toda a sequência maior, de campo harmônico maior, ou seja, toda tonalidade maior, terá essa sequência de acordes maior, menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto ou semidiminuto. Depende da literatura que você estiver seguindo aí no livro. Beleza? Outro ponto importante para a gente colocar é a função de cada um desses acordes dentro da tonalidade. Olha só, o primeiro acorde ele tem a função de dar nome à tonalidade. Ele tem a função de repouso, ou seja, de ponto de chegada. O ponto de chegada como um ponto final da situação, ou um ponto parágrafo, onde eu termino uma frase. Beleza? Então, toda vez que eu tocar um Dó maior, ele vai estar me dando o ponto de chegada. Pode ser de uma frase harmônica ou pode ser da música por completo.
beleza? Existem situações onde a gente termina em outro acorde, Pedro? Existem. E tem nomes específicos e funções para isso, que vão causar uma outra sensação que não a sensação de repouso. Beleza? Como, por exemplo, se eu tocar esse acorde aqui, ele vai me pedir isso aqui. Porque ele perde a sensação para repousar. Então, se eu toco a escala e paro aqui, você vai sentir a necessidade disso, certo? Porque a tonalidade foi feita, o campo harmônico foi feito para que você volte para o ponto de partida. Então, ele é o seu ponto de repouso. Sempre a gente volta para ele para que retorne ao ponto de satisfação, de repouso, de finalização, beleza? Vai causar essa sensação sempre. Então, partindo disso, a gente vai pensar nessas funções. Então, o primeiro acorde, Dó maior, sétima maior, e é importante a gente frisar essa sétima sendo maior, porque as outras sétimas não serão maiores ou por consequência, sim pela questão da distância dos intervalos, beleza? E a gente vai frisar cada uma das sétimas. Dó maior, sétima maior é o acorde de tônica. Então, a função dele é a função de dar nome a essa tonalidade e de ser o centro gravitacional. Sempre a harmonia vai tentar retornar para ele, para causar essa sensação de finalização e de repouso, beleza? Então tá aqui o Dó maior como tônica. Aí a gente tem o segundo grau, que é o Ré menor, com a sétima menor. Olha aí, a sétima diferente da sétima do primeiro grau, né? Porque pela distância mesmo, gente. Ó, do Dó pro Ré, você vai pensar assim de uma maneira mais fácil. Do Dó pro Ré é uma segunda maior, tá? E aí você que entende de intervalo vai conseguir captar isso mais rápido. Você que não entende, preste atenção. Quando tiver uma nota entre as duas que você está tocando, ó, uma tecla entre as duas, é uma segunda maior. Quando não tiver nenhuma, é uma segunda menor. Ou seja, quando eu pensar na sétima, eu vou pensar o inverso dessa minha segunda. Se a segunda é maior, a sétima é menor. Se a segunda é menor, a sétima é maior. Conseguiu entender? Faz essa anotação também, que é importante você ter isso para que você não esqueça, beleza? Então, quando eu armo um acorde de Ré menor, é Fá, Lá, Dó. É um acorde de Ré menor com sétima menor. A função desse acorde aqui é uma função muito importante também para quem gosta de reharmonizar e fazer outros caminhos na sua música. Ou seja, eu quero reharmonizar aquela música que já tem, né, a sua composição padrão. Eu quero colocar outros acordes para causar outras sensações. Então, usar esses acordes vão favorecer você nesse sentido. E eu vou te dizer por quê. Antes de falar exatamente da função desse Ré menor, eu preciso falar das funções principais da tonalidade. As funções que são os únicos 3 acordes maiores dessa tonalidade, né? E que teremos, então, dentro de todo o campo harmônico maior. Ou seja, se eu tenho Dó, eu tenho mais 2 acordes maiores, tá? Que serão o quarto grau, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Lá, Dó, Mi. É um acorde maior com sétima maior. Olha aquela função da segunda que eu te falei na inversão, ó. Mi, Fá é uma segunda menor, ou seja, é uma sétima maior. Então eu tenho aqui o Fá maior como um acorde de sétima maior com um acorde maior. Então o quarto grau ele vai ter uma função chamada de subdominante, tá? E após o quarto grau a gente tem o quinto grau, que é maior com sétima menor. E eis aqui o segundo acorde mais importante da tonalidade. Fora a tônica, a dominante é o acorde mais importante, justamente porque ele prepara para este repouso da tônica. Toda vez que eu toco o quinto grau, o trítono que existe aqui me faz querer ouvir isso, ó. Ok? Então toda vez que eu toco isso, eu vou querer ouvir isso, ó. Essa sensação de repouso. Beleza? Então esse é o acorde mais importante depois da tônica e tem a função de dominante. Então todo acorde dominante, anota também para você não esquecer, é um acorde maior com sétima menor. Beleza? Estamos falando de tonalidade, campo harmônico maior. No campo harmônico menor teremos a mesma função no quinto grau, tá certo? Então vamos lá, seguimos. Eu disse que eram 3 acordes que vocês precisavam anotar aí como acordes principais da tonalidade. O primeiro grau, com função de tônica, o quarto grau, com função de subdominante, e o quinto grau, com função de dominante, beleza?
Esses acordes são os mais importantes porque as notas que estão neles, ó, compõem toda a escala. Então, a partir dessas notas, a gente vai ter notas idênticas em outros acordes também, que terão outra função. E essas funções são relacionadas a eles três, beleza? Então vamos lá, preste atenção comigo. Todos os acordes maiores têm um acorde relativo a ele, assim como as tonalidades. E como é que a gente pensa nesse acorde relativo? É muito fácil eu te dizer só o grau que você vai pensar para substituir. Mas a função, né, e o porquê vem de uma explicação muito mais interessante. Preste atenção. Todo acorde dentro dessa escala, esses três acordes, o maior, né, maiores, o Dó, o Sol e o Fá, eles vão ter outros acordes que têm as mesmas notas, mudando uma ou outra. Né? Preste atenção. Do acorde do Dó para o acorde do Lá menor, eu tenho três notas idênticas. Dó, Mi e Sol, mudando apenas uma nota. Olha só, em vez de eu ter o Si como sétima, eu posso mudar para o Lá, e aqui eu vou ter um acorde de Lá menor com sétima. São as mesmas notas. Se eu armasse aqui, ó, Lá, Dó, Mi, Sol. Percebe? A única diferença é que eu tenho Dó, Mi, Sol, Si. É o Si e o Lá. Uma única nota separa esses dois acordes. Portanto, toda vez que eu tocar o Dó maior, eu posso substituir ele pelo Lá menor. Só que isso vai lhe dar uma outra sensação. E é importante você entender isso lá para frente, tá certo? Vou dar só um exemplo aqui, mas depois a gente aplica isso aqui de uma forma mais funcional para você entender qual o motivo de eu querer trocar isso, porque ele vai me dar uma sensação diferente. Olha só, se eu estiver aqui no Dó, aí eu vou pro Sol, aí em vez de vir pro Dó de novo, essa é a sensação da tônica. Agora eu vou pro Lá menor, olha só. Sol, agora pro Lá menor. São três notas idênticas, mas uma sensação totalmente diferente. A gente chama, dentro da teoria musical, de cadência de engano. Ou seja, ao invés de repausar, eu não repousei, eu deixei suspensa a intenção, a sensação. Beleza? Então, pega essa dica aí. O primeiro grau e o sexto grau são acordes que são relativos. Eles podem ser substituídos. Eles podem usar no lugar de um ou outro, para que eu tenha uma reharmonização. Qual outro acorde que eu tenho nessa situação? O acorde que é relativo do quarto grau. Quem é o relativo do quarto grau? Pense também na mesma situação. Notas em comum entre dois acordes. Eu vou armar o acorde de Fá maior e vou substituir a sétima pela tônica do próximo acorde. Olha só, e olha como é interessante isso. A sétima é o Mi e a tônica está aqui, ó. Então, do Fá, eu tenho o Ré menor. Beleza? Que são acordes relativos por terem, ó, Fá nos dois acordes, o Lá nos dois acordes, o Dó nos dois acordes. Só muda a distância e a localização que eles estão. Por exemplo, o Fá no acorde de Fá é tônica, no acorde de Ré menor ele é uma terça, né? Ré, Fá é a terça. O Lá no acorde do Fá é a terça, no acorde do Ré menor é a quinta. O Dó no acorde do Fá é a quinta, no acorde do Ré menor é a sétima. O Mi do acorde do Fá não tem no acorde do Ré, eu substituo ele pelo Ré. Beleza? Então o acorde do Ré, Ré, Fá, Lá, Dó, é muito parecido com Fá, Lá, Dó, Mi. Eu posso substituir. Por isso, e daqui é que vem aquela tão famosa cadência chamada 2-5-1. A gente chama esse acorde de segundo cadencial, onde eu substituo o quarto grau pelo segundo. Eu vou fazer uma cadência aqui, ó. Se eu poderia ter, não sei, 500 mil músicas que tocam Dó, Sol, Fá, Dó. De novo, Dó, Sol, Fá, Dó. Eu vou substituir esse Fá pelo Ré menor. Olha como fica. Mais uma vez, Dó, Sol, Ré, Dó. Ou o segundo cadencial, tão famoso, eu parto do segundo grau, 2, aí daqui eu vou pro quinto, ó, e volto pro 1.
uma sensação do repouso, né? Eu vou substituir agora o Lá menor no lugar do Dó na hora de repousar. Presta atenção. Segundo. Aí eu vou pro quinto grau. Agora eu vou pro Lá menor. Percebe a sensação como muda? É exatamente sobre isso que é para ser estudado. Os acordes menores e os maiores, a relação entre eles no campo harmônico, para você reharmonizar quando for tocar. Beleza? Então, o acorde de Ré menor tem a função de subdominante relativa. Ou seja, ele é relativo da subdominante, do quarto grau. Quarto grau pelo segundo é o que eu posso trocar, tá? Primeiro grau pelo sexto é o que eu posso trocar. Beleza? São acordes relativos na sua função. Isso aí é teoria. E aqui eu estou aplicando para você ouvir e enxergar como vai funcionar. Tá certo? O próximo acorde que a gente pode chamar de substituto, né? O acorde relativo. E aí vem uma situação muito interessante agora nesse próximo acorde que a gente vai analisar. A dominante. Preste atenção. A dominante, eu tenho Sol, Si, Ré, Fá, aqui na tonalidade de Dó, né? Esse acorde de Sol, ele me dá duas possibilidades. E aí, logicamente, que a gente vai ter duas situações que são, como é que eu posso dizer? Que tem uma textura, uma sonoridade muito interessante e diferente. E aí você vai precisar entender isso para, dentro desse feeling auditivo, dessa percepção auditiva, você saber como usar. Presta atenção. Se eu tenho uma dominante com um acorde que traz atenção para isso, ela tem uma função específica, beleza? Então, toda vez que eu usar esse acorde, é porque eu quero voltar para a tônica. Ou eu posso harmonizar usando outro acorde, mas ele vai pedir essa atração por causa do trítono, né? Dessa situação de semitons aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Se eu armo o Sol e eu tiro essa nota Sol aqui, ó. Percebe que eu tenho Si, Ré, Fá. Eu tenho uma tríade do Si diminuto, ou seja, a tríade do sétimo grau da tonalidade. Tá? Então eu tenho aqui, ó, Si, Ré, Fá. Se eu botar a sétima, né, eu tenho o acorde meio diminuto. Si, Ré, Fá, Lá. E esse acorde meio diminuto, ele vai ter a mesma função da dominante. Olha como ele também pede atração. Ó. Beleza? Por que ele também tem essa função? Porque ele tem a mesma estrutura do trítono, que pede essa alteração, essa atração. Ó. O Si e o Fá aqui, ó, para trazer para o Dó e Mi, que é tônica e terça. Então, no Si meio diminuto, o Si é tônica e o Fá é quinta, né? Isso traz isso. No acorde de Sol, o Si é terça e o Fá é sétima. Então eu tenho a mesma situação para trazer para o Dó. Então esses acordes são chamados de acordes substitutos. Porém, a relatividade do acorde de Sol vai estar também em outro acorde dessa tonalidade, que é no terceiro grau. E a explicação também é pelas notas idênticas que eu tenho. Vou armar o acorde do terceiro grau. Mi, Sol, Si, Ré. Se eu tirar o Mi daqui, ó, eu tenho exatamente o acorde de Sol. Sol, Si, Ré. Sem a sétima. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, Sol, Si, Ré, o acorde de Sol. Se eu boto Mi, Mi, Sol, Si, Ré, o acorde de Mi menor com sétima menor. Então esse acorde também é um acorde de substituição, mas com uma função diferente. Por quê? Ele não tem um trítono, aquela sensação de pedido de resolução. Se eu toco Mi menor, eu tenho uma pequena situação de atração, né? Vamos substituir, ó. Toquei o quarto grau. Toquei o Dó. Fá. Ó. Mi. Dó. Tá? Na sensação de caminho de baixo, ó. Agora assim a gente faz. É uma outra sensação. Agora eu vou substituir o quinto pelo sétimo, que é o Si, ó. Então, quarto, sétimo. Ele pede essa resolução, né? Ele deixa inquieto a gente ficar aqui, ó. E aqui também. Já no Mi, não. Ó. Daqui eu posso ir para qualquer outro. Posso ir pro Ré menor. Depois pro Lá.
para depois vir para o Sol e depois voltar para o Dó. Então ele me dá uma possibilidade diferente, com a função de relativo da dominante, porém diferente na sua situação de atração, de resolução de semitons, beleza? Então eu vou repetir. O primeiro grau, função de tônica. Sétimo grau, função de tônica relativa. O segundo grau, função de subdominante relativa. O quarto grau, função de dominante ou função de subdominante, certo? Do terceiro grau, eu venho para o quinto grau, né, com a função de dominantes. Só que o sétimo grau também tem a função dominante. E aí eu vou parar até de tocar para explicar a você o seguinte. Toda vez que você vê a função de um campo harmônico, a análise harmônica, você vai ver a cifragem desse sétimo grau da seguinte forma. Ele pode estar cifrado com a cifragem tradicional, que é o grau da escala, ou seja, vai estar lá em algarismo romano 5, 2, né, sétimo. E sobre função, ele vai estar lá dominante com sétimo, ou seja, D maiúsculo, 7, né? Que ele tem essa função de dominante com sétimo, com um corte assim, ó, entre ele. Então vai ter dominante, D, 7 e um corte e um traço. Porque ele vai chamar de dominante com sétima sem o som fundamental. Sem o som fundamental de quê? Ele é uma dominante com sétima sem o som fundamental para ser a dominante. Entende? Vou repetir aqui ele, ó. Si, Ré, Fá, Lá. Ele tem tudo para ser o acorde dominante, mas ele não tem a tônica da dominante. Certo? Ele não tem isso, ó. Ó, ele é isso e não tem isso. Beleza? Então, a função do sétimo grau também é de substituir a dominante. Só que ele não é um relativo. Ele é um dominante com sétima sem som fundamental. A função dele também é de dominante. Beleza? Então, digamos, você está tocando a música Asa Branca. Em Dó. Muito didaticamente, a gente tem primeiro, quarto e quinto nessa música, né? No Dó, quando olhei a terra dentro, vou pro Fá, né? Ó, com as tetras. Quando olhei a terra dentro, volta pro Dó. Qual fogueira de... Vou pro Sol, sétima. São João, volta pro Dó. E aí eu fico aqui o tempo todo. Tem um acorde que a gente vai falar aí nas próximas aulas, né? Que vira esse Dó. Em vez de sétima maior, sétima menor, eu perguntei a Deus do céu, que é um pedido de atração pro quarto grau, tá vendo? A Deus do céu, por que tamanho? Volta pro quinto. Judiação, volta pro primeiro. Agora eu vou harmonizar, eu vou usar os acordes que são substitutos, tá? Vamos nessa. Então tem, saindo do Dó, quando olhei a terra ardendo, Ré menor. Qual fogueira, Dó, né? Fiz Dó, quando olhei a terra ardendo, Ré menor. Volta pro Dó. Qual fogueira volta pro Sol, São João, Lá menor. Olha a sensação que ele me dá, ele não repousa, não deixa eu repousar. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais agudo, ó. Quando olhei a terra dentro, Fá, qual fogueira, Sol, Dó, Sol, São João, Dó. Agora eu quero fazer totalmente suspenso. Quando olhei a terra dentro, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu. Agora tem que vir pro quarto, ó. A Deus do céu, por que tamanha, auxílio minuto, judiação. Aqui também eu podia pular, ó. Por que tamanha, ou pro terceiro, judiação. Ó. Tem uma sensação diferente, né? Ó, se for pro Lá menor agora. Por que tamanha judiação? Eu perguntei. Aí tem que ter esse acorde de preparação. A Deus do céu, pra vir pro quarto. Mas eu posso pro terceiro. Perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Aí vem. Percebeu que eu usei quase todos os acordes da tonalidade, né? Quase não, todos.
Fiquei aquela dúvida ali se eu usava o Mi menor ou Lá menor naquela situação. Mas é essa a situação que você precisa entender. Como usar o acorde? Não é simplesmente entender que todos os acordes fazem parte do tom e eu posso usar todos eles. Eles têm uma função e eles têm uma sensação. Qual sensação você quer causar quando vai tocar? Isso é importante quando você entende teoria musical. Isso é determinante quando você entende a teoria, porque você entende o porquê de usar determinado acorde. Ok? Ficou entendido isso? Olha só, mais uma vez eu vou explicar aqui teoricamente. Toda vez que eu tiver um Dó, no campo harmônico de Dó, o relativo dele é o Lá menor, pois as notas são idênticas, exceto uma nota, a sétima do Dó e a tônica do Lá menor, beleza? A mesma situação se aplica num Fá maior com sétima maior para um Ré menor, sétima menor. São subdominante e subdominante relativo. E assim, a dominante, que é o quinto grau, é um acorde que tem a mesma função do sétimo grau, que tem quinto grau como dominante, no caso a gente chama de dominante primária, porque ela faz parte do tom, e o sétimo grau é a dominante sem som fundamental. Dominante com sétima sem som fundamental. Ela tem a mesma função, apesar de não ser a dominante. Só que o relativo da dominante é o terceiro grau, tá? Que é o acorde de Mi menor com sétima menor, tá certo? Então é dominante e relativa. Só que o engraçado é que esse Mi menor também cabe na substituição do primeiro grau, né? E por quê? Mi menor é Mi, Sol, Si. O Dó maior é Dó, Mi, Sol, Si. Olha aí a situação interessante. Então, como a música te dá inúmeras possibilidades de harmonizar uma mesma música, tá certo? Qual é a minha dica para você? Se você já toca asa branca em Dó maior ou em qualquer outra tonalidade, faz essa relação dos graus. A música é primeiro, quarto, primeiro, quinto, primeiro. A primeira frase tem isso aí. Agora, vá substituindo pelos relativos e escute a sensação que isso causa para você escolher de maneira estética qual que mais te agrada, tá? Porque essa situação do estético, do que é belo, ela é relativa. Para mim pode ser uma situação, para você outra, tá certo? Então, aplica isso para você ter essa sensação. Entender a textura do acorde, entender a sensação que ele está causando com relação a repouso ou suspensão e você ir substituindo para deixar do seu agrado. Beleza? Agora eu vou deixar um exercício de arpejo aqui para você trabalhar. Nessa mesma situação do campo harmônico aqui, você vai trabalhar ele na situação de estado fundamental, primeira, segunda e terceira inversão. Bem rápido, para ser uma situação bem prática aqui, ó. Eu vou trabalhar o arpejo do mais grave ao mais agudo, ou seja, o arpejo ascendente. Então, vou trabalhar sempre na mesma digitação aqui no estado fundamental. 1, 2, 3, 5. Na mão esquerda, eu vou fazer a minha escala maior. Beleza? Então, vai ficar nessa situação aqui, ó. Aí eu vou pro Ré, pro Mi, pro Fá, pro Sol, pro Lá, pro Si, pro Dó. Aí retorna. Tudo que vai e volta, hein? Beleza? A mesma proposta você pode aplicar de maneira descendente. Ou seja, a gente vai ter o arpejo desses mesmos acordes de maneira descendente, do agudo para o grave. Engraçado que na sanfona a gente trabalha ao contrário, né? O sanfoneiro ele tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, inclusive nisso. Toda vez que eu falar o acorde está subindo, na verdade a minha mão está descendo. Quando eu falo o acorde está descendo, a minha mão está subindo. Então, se o acorde é descendente, eu vou trabalhar aqui, ó. Sete, quinta, terça e tônica. Mas o baixo vai ser igual, ó. Trabalha isso e aí você faz as inversões, tá certo? Como é que vai ficar essa situação da inversão? Você vai trabalhar o Dó, e aí vai tirar ele daqui, a tônica, ó, vai armar 1, 2, 4, 5. Terça, quinta, sétima e tônica. Daqui você vai ter, ó, a mesma forma para todos os acordes.
Primeiro eu vou falar os acordes para ficar mais claro. Ó. Aqui eu tenho um Dó maior, Sé maior, primeira inversão, baixo em Mi, né? E eu vou falar só a mão direita aqui, né? Porque o baixo, na verdade, está fazendo a mesma escala, tá? Mas aqui é o voicing, tá? É Dó maior na primeira inversão, Dó maior, Sé maior, primeira inversão, né? Aí Ré menor, 7 menor, Ré menor, 7. Não precisa falar menor aqui nessa hora. Na primeira inversão, baixo em Fá. Mi menor, 7 na primeira inversão, baixo em Sol. Fá maior, 7 maior, aqui precisa indicar na primeira inversão, ou seja, baixo em Lá. Sol 7, né? Baixo em Si, primeira inversão. Lá menor 7, baixo em Dó, primeira inversão. Si meio diminuto, né? Na primeira inversão, baixo em Ré, beleza? Então vamos trabalhar na mesma proporção aqui das inversões, ó. O arpejo. Descendente. Beleza? Aí agora a segunda inversão. Eu vou trazer minha mão mais para cima para não ficar tão agudo quando eu for subir. Ó. Eu tenho a quinta, que é o Sol, a sétima, a tônica e a terça. Esse é um Dó 7 maior com baixo em Sol, né? 5, 7, tônica, terça, tá? 1, 2, 3, 5. Vai ficar essa inversão. E aí eu vou trabalhar os mesmos acordes. Vamos lá. Descendente. Volta. Por último, a gente vai trabalhar a terceira inversão. Sim, existe a terceira inversão quando a gente está trabalhando uma tétrade. Então, fundamental é a tônica no baixo, primeira inversão é a terça no baixo, segunda inversão é a quinta no baixo e a terceira inversão é a sétima no baixo. Então, eu vou sair daqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui para o violino para ficar melhorzinho. Si, que é sétima, Dó, que é tônica, terça e quinta. Aqui eu tenho uma tríade normal, ó. Só botei a sétima na nota mais grave. Então botei. Descendente. Opa, o baixo estava descendente também, ó. Bom, desta maneira você consegue estudar muito direcionado, né? Você trabalhou as substituições dos acordes, você trabalhou uma técnica que é o arpejo, e isso favorece você,
porque você já entendeu a teoria musical. E é importantíssimo você ter sempre essa situação: teoria, técnica e, por fim, o repertório. É essa tríade, esse tripé que eu trabalho no meu curso da Escola Vem Puxar o Fole. Se você quiser um conteúdo mais completo, se você quiser entender o beabá do zero ao avançado, a escola que você está buscando é a Escola Vem Puxar o Fole. E aí, me segue lá também pelo Instagram para você entender como é que funciona isso e um dia poder se matricular para estudar comigo, beleza? No mais, fica ligado, vem puxar o fole e aplica tudo que você está olhando. Tchau, tchau.